Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Aí estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, Senhor, mais profundo. Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem nessa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez para honrarmos e engrandecermos o nome do Senhor e também para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. Gostaria de ler com vocês para iniciar o Salmos número 42, que diz assim: Como a costa anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: Onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém. Que nós possamos realmente descansar e esperar do Senhor, mesmo em meio a tribulações, a lutas que nós temos passado. Nós sabemos que Ele é a nossa rocha, é nele que nós descansamos e é a Ele que nós vamos agora render graça, louvor e adoração, porque Ele é o centro de tudo, de nossas vidas, e nós sabemos que nada foge do seu controle. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui essa noite, reunidos não de forma presencial, Senhor, como gostaríamos, mas reunidos ainda de certa forma, Pai. Fale conosco, Senhor, através das músicas, da palavra, receba a nossa adoração também, Pai, e que o Senhor, Pai, seja honrado, glorificado e engrandecido nesse culto, mas também nas nossas atitudes, Senhor, e em todos os dias da nossa vida, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então adorar esse Deus tão grande. Separe esse tempo
realmente para adorar, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. E se você puder também, compartilhe o link desse culto para o máximo de pessoas que você puder, para que eles possam participar conosco. Glória, és tu digno, eu me prostro a ti.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de compaixão, e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós pedimos aqui, Senhor, pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, especialmente, Senhor, pela irmã Edina, que está internada na UTI. Seja cuidando, Senhor, dessa vida, sustentando-a, Pai, que ela possa se recuperar e voltar para o seu lar junto com os seus familiares, Senhor. Abençoe também a família de cada um que nos assiste aqui, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, amigos. Que o Senhor, Pai, esteja cuidando, Pai, dessas famílias, que o Senhor esteja guardando, Senhor, cada um, e principalmente, Senhor, que cada um de nós possamos descansar no Senhor, Pai, possamos confiar em Ti, Senhor, e realmente entregar nossas vidas ao Senhor. Te pedimos pelo nosso país, Pai, que passe por esse período de pandemia, que o Senhor esteja à frente, Senhor, e que isso passe, Senhor, em nome de Jesus logo, que nós possamos, Pai, voltar a cultuar o Senhor reunidos como igreja e família do Senhor. Abençoe, Senhor, a palavra que iremos ouvir logo mais, que o Senhor fale conosco, Senhor, e principalmente, Pai, que os nossos corações sejam abertos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso nesse viver. Devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Damos então sequência no Sermão do Monte, que tem como objetivo definir quais são as características e os comportamentos dos seguidores de Cristo. As bem-aventuranças apontam quais são os atributos que já fazem parte dos discípulos de Jesus. Bem-aventurados, felizes plenamente, aqueles que se entregam a Cristo e pelo Espírito Santo enxergam a pobreza espiritual em si mesmo. O que nos faz lamentar e chorar, porque não conseguimos ser como deveríamos ser.
Mas Cristo nos consola transformando nossa natureza e caráter segundo o dele. E isso nos faz humildes e mansos, pois nos foi concedido justificação pela graça, um favor imerecido. Assim, passamos a ter fome e sede de justiça, um desejo ardente de viver de maneira que agrade a Deus, mortificando cada dia mais o pecado próprio. Um desejo ardente de que a humanidade seja justa, levando a justiça verdadeira fundamentada na misericórdia e pureza de coração. Os discípulos de Jesus promovem a paz entre seus semelhantes e entre a humanidade e Deus, vivendo como cópias de Jesus, levando a mensagem de transformação e esperança, o Evangelho de Cristo. Como consequência de um modo de vida contrastante com o da maioria, passamos a ser perseguidos. Mas não podemos nos intimidar. Nossa missão é ser sal e luz para o mundo. Nossa missão é revelar a Deus em nossas atitudes e comportamentos, vivendo de modo digno e fiel aos desígnios de Deus, não de modo mecânico ou superficial, mas de dentro para fora, vivendo em resposta ao amor e sacrifício de Cristo. Nesse texto de hoje, Jesus continua nos ensinando como viver na prática, de modo contrastante ao sistema de mundo. Iremos tratar de temas muito polêmicos na igreja, que são considerados pecados graves pela comunidade evangélica. Um tema que acabou se tornando pertinente à sociedade moderna e, de certo modo, muito comum: o adultério, que está presente nos 10 mandamentos, como vemos em Êxodo 20. De forma técnica, na lei, o adultério significa uma pessoa casada manter algum tipo de relacionamento sexual com outra pessoa fora do matrimônio, quebrando o vínculo de fidelidade e confiança no casamento. E, de acordo com os termos legais no Antigo Testamento, é um crime passivo de até morte por apedrejamento para ambos que cometeram o fato. Além das consequências sociais, familiares e físicas, é também uma grave transgressão diante de Deus. Para algumas pessoas, trazer essa informação dessa forma pode ser um tipo de ofensa. Infelizmente, esse se tornou um tema banal. Falar de relacionamentos ilícitos ou atitudes sexuais ilícitas se tornou comum e corriqueiro. Mas mesmo sendo algo comum, não podemos ignorar. Os efeitos no seio familiar são absolutamente destrutivos. Mesmo a sociedade dizendo que não é tudo isso, ninguém quer sofrer as consequências. Portanto, tendo em vista essa trivialização do adultério, precisamos fazer uma regressão ao que Jesus fala lá no primeiro século, principalmente porque a lei abrange o assunto de forma externa e rasa. Mas lembrando, Jesus veio para vivificar a lei, trazendo uma nova perspectiva dela. Somente a partir de Cristo entenderemos integralmente esse assunto. Somente a partir de Cristo viveremos de modo digno com os preceitos do reino de Deus e não se contaminando com os padrões culturais contemporâneos. No versículo 27, Jesus diz: "Você ouviu o que foi dito, não cometa adultério." Jesus diz: "Eu, porém, vos digo, todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração." Ao tratar desse assunto, Jesus usa a figura do homem como sujeito que tem a ação de olhar. Mas na realidade, ele abrange tanto homem como mulher. Os dois recorrem ao mesmo erro. Além de estender a possibilidade de mesmo erro, Jesus continua dizendo: antes, o que configurava pecado era a prática concluída, mas o pecado do adultério começa no olhar. Jesus faz uma distinção entre olhar e cobiça. Olhar e admirar é algo natural, é achar algo ou alguém bonito ou bonita. Mas cobiçar é a construção de uma fantasia, levando a outra pessoa para a cama na cabeça, desejando-a sexualmente.
E isso já se configura como pecado, mesmo que não seja feito fisicamente. Precisamos nos atentar com o olhar, porque ele é o ponto de entrada da transgressão. Os olhos são a janela da alma, a vitrine do coração. Eu sei que todos nós já ouvimos muitas vezes sobre isso. E naturalmente, o ser humano tem a sua atenção cativa por esse tema, sexualidade. Lembre-se de Davi, que ao passear pelo palácio viu Batseba tomando banho. E a partir daquele momento a desejou ardentemente e não conseguiu parar de pensar nela até que o ato fosse consumado. Os olhos são muitas vezes o que começa um grande incêndio. Já perceberam como o mercado se aproveita disso, nos bombardeando com imagens com esse cunho? Quando você abrir um portal de notícias na internet, comece a contar a quantidade de figuras com esse contexto que aparecem para você. Ao sair na rua, comece a contar quantos outdoors têm a mesma referência de imagens. Comece a contar quantas vezes aparece a mesma referência na televisão, principalmente em novelas. Eu sei que a sexualidade na igreja é um grande tabu. Pouco se fala a esse respeito e quando tratamos desse assunto, a maioria das pessoas ficam constrangidas. Mas, diferente do que alguns pensam, a sexualidade em si não é algo impuro ou pecaminoso. Desde que seja feito e vivido no compromisso do matrimônio, é algo saudável e santo. Quando Jesus usa como referência o casamento, ele está apontando a única instância que é propício. Olhar para minha esposa com desejo é benéfico. Mas todo tipo de pensamento impróprio, fora desse, mesmo que seja solteiro, é qualificado como adultério, é qualificado como imoralidade sexual. A imoralidade sexual também é um problema gravíssimo, porque além de cometer pecado contra si mesmo e Deus, isso também é um pecado contra a pessoa próxima. E muitas vezes a outra pessoa nem sabe que está sendo usada como objeto de pecado. A imoralidade sexual é grave porque corrompe um dos desejos mais íntimos do ser humano. Observe nas Escrituras, o motivo que mais trouxe juízo sobre as pessoas foi justamente imoralidade sexual. Talvez as pessoas não saibam que você adulterou, mas a questão aqui é: Deus sabe, você sabe. Você sabe que está alimentando o seu coração com algo muito ruim. Precisamos nos lembrar, o cumprimento da lei não é algo externo, mas começa no nosso interior. E tudo começa aí, tanto todo tipo de maldade, como todo tipo de pureza. Então, se o seu olho te leva a pecar, é melhor arrancá-lo. Se sua mão te leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho ou sem uma mão, que ir para o inferno inteiro. Olhe como Jesus ultrapassa o politicamente correto. É claro que Ele não quer que façamos isso de forma literal, por mais que ao longo da história alguns tenham tido essa prática. Jesus continua usando o mesmo tipo de linguagem, não é algo externo, é de dentro para fora. Jesus não orienta nenhum tipo de mutilação. O intuito com essa metáfora é demonstrar a gravidade do pecado que pode levar uma pessoa para o inferno. É melhor se abster de algumas coisas e ir para o céu. Se você não consegue olhar para uma coisa sem pecar, não olhe. Se você não consegue ir a algum lugar sem pecar, não vá. Se você não consegue pegar em alguma coisa sem pecar, não pegue. Se você não consegue entrar na internet sem entrar em sites pornográficos, não entre na internet, não use a internet. Se você não consegue entrar no Instagram, WhatsApp, Facebook sem pecar, não entre. Se você não consegue ter uma namorada ou um namorado sem pecar, termine. Se você não consegue estar com seus amigos sem pecar, se afaste deles. É melhor passar a vida sem coisas como essas e no fim ir para o céu. A nossa santidade é mais importante do que qualquer uma dessas coisas que acabei de citar. Precisamos aprender a sondar o próprio coração e perceber o que nos leva a pecar. Precisamos aprender a sondar o próprio coração, porque nem todo mundo tem o mesmo motivo
que leva a pecar. Cada um tem um tipo de inclinação diferente do outro. E cada um se negue a fazer o que o faz pecar. Precisamos buscar a santidade e a negação dos desejos da carne, que é principalmente evidenciado na imoralidade sexual. Então, após falar isso, nos versículos 31 e 32, Jesus faz uma aplicação com uma coisa que é completamente ligada ao adultério, o divórcio. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá concedê-la um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Esse hoje também é um terreno perigoso que as pessoas não gostam de ouvir. Mas da mesma forma precisamos tratar do assunto, de forma bíblica e sem inclinação de opinião própria. Aqui, Jesus cita Deuteronômio 24, que era uma concessão da lei para o divórcio, mas não para qualquer tipo de caso. Do tipo, minha personalidade não combina mais com a minha esposa, então eu quero me separar. Não existe desculpa de perder o amor. A concessão é clara, é dada somente se houver algum tipo de adultério. Caso haja algum tipo de imoralidade sexual, é justificável, mas não é obrigatório. Não é o ideal diante de Deus. Mesmo sendo justificado, biblicamente, o chamado ao cristão é sempre para a restauração e o perdão. Em outro texto, Jesus aprimora o que é dito. Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 9. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de uma mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. E disse que um homem poderia dar à sua esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro. Mas Deus os fez homem e mulher, desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Em primeiro lugar, Jesus fala isso porque casamento não foi feito para terminar, mas para ser duradouro, conforme foi feito o juramento lá no altar, você se lembra? Até que a morte nos separe. O que Deus uniu não separe o homem. Claro que em quase toda regra existe alguma exceção. Talvez em alguns casos o divórcio seja a mais viável e racional solução. Mas o ponto de reflexão não é se pode ou não separar, mas que não podemos aceitar a banalização do matrimônio. E principalmente não podemos aceitar a flexibilização da imoralidade sexual. Não estou julgando quem passou por isso, mas preciso trazer a todos nós o que as Escrituras nos ensinam, que o divórcio se tornou justificável mediante adultério, não porque Deus concorda, mas porque o coração do homem é duro. Duro inicialmente porque só olhou para si mesmo e o desejo próprio, não pensou na família e no sofrimento que causaria a todas as pessoas próximas. E do outro lado, coração duro porque não quis perdoar. Por mais que seja difícil, somos chamados para viver como Jesus viveu, sempre estendendo o perdão. Nossa justiça é aplicada, pautada na misericórdia e no amor. Esse texto tem uma aplicação complexa em nosso tempo, mas o padrão que Deus requer de nós e o padrão de família permanecem o mesmo desde a criação. Precisamos ser uma comunidade contraste. Nossas ações precisam apontar para Cristo,
enquanto estão destruindo a instituição família, estamos lutando para que seja conforme o que Deus definiu. Enquanto as pessoas entregam-se em imoralidade sexual, que sejamos padrão de fidelidade em nossos casamentos. Enquanto estão condenando o casamento, que sejamos referência de um matrimônio saudável e duradouro. Que a santidade seja a busca de todos nós, com o intuito de glorificar a Deus em todas as nossas ações. E assim, possamos brilhar à luz de Cristo. Amém. Eu te convido a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, para que possamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque a cada momento que nós buscamos na Tua Palavra, nós temos novos ensinamentos. E ensinamentos que nos revelam quem o Senhor é, o que o Senhor espera de todos nós, como nós devemos viver. E Deus nos ajuda a lutar contra nossos desejos que são impuros. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra esse bombardear da sociedade, tentando corromper o que é a sexualidade no seio do matrimônio, tentando corromper o que é família. Nos ajuda, Senhor, a viver de modo digno diante do Senhor e continuar lutando para que aquilo que o Senhor definiu como regra para a nossa vida permaneça. A maneira como o Senhor definiu que nós devemos viver permaneça, independente da cultura que nós estamos. Senhor, nos ajuda a viver diferente do que talvez a sociedade tente nos obrigar como natural. Nos ajude, Senhor, a viver como Cristo viveu, a enxergar todas as coisas com o olhar de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra o pecado. Nos ajuda, Senhor, a viver como Cristo viveu, refletindo a luz do Senhor e apontando para o Senhor em todas as ações. Que a nossa família, Pai, seja referência de perdão, de amor, de reconciliação para aquelas pessoas que estão fora. Que o casamento no nosso meio cristão seja referência de como é que se vive um matrimônio saudável. Guia, Senhor, a nossa vida, para que o Seu nome seja honrado e glorificado. Guia, Senhor, a nossa vida, para que sejamos sal e luz na terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sobre nós e através de nós, seja
La 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 la, la 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 la, la la. La 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 la, la 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 la, la la. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver.